aqui o nosso projeto. Agora a gente vai criar a nossa página inicial, né? Então, eu abri já aqui a nossa Space Airbnb, né, que contém as nossas telas. Aqui dentro de View eu vou criar uma nova tela, né, ADD Web Screen, clicando com o botão direito. Vou colocar aqui o nome dela de Home e ela vai ser uma página em branco. Ok. Enquanto o OutSystem cria, a primeira coisa que a gente vai... Opa, não colocou um nome aqui. Home. Beleza. Só usuários registrados, não. Então, um detalhe importante aqui, a gente tem que deixar anônimo, né? Para essa tela não ficar disponível só para usuários registrados, e sim para qualquer pessoa que acessar. Assim como a gente tem nas outras páginas aqui. Beleza. Eu criei aqui a nossa página de home. Agora o que a gente vai precisar fazer é alterar esse layout aqui de página para adequar ao padrão que a gente tem lá no Airbnb. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar com o botão direito aqui e ir até esse layout. A gente vai utilizar o layout website aqui como modelo. Então, a gente vai copiar ele e colar para a gente não fazer alteração, porque a gente usa esse website em outras páginas, né? Então vamos criar aqui o website e vamos nomear ele com website home. Beleza. Abrindo o layout, ele traz aqui toda a estrutura, né, da página. A gente pode trocar aqui de menu top. A gente vai precisar de algumas informações aqui, que são skip nav e o header content. Vamos copiar. E vamos trocar aqui de menu top para layout simple. Ok, vai sair aqui o header. Eu já copiei aqui o skip nav e o header content. Esses dois componentes aqui a gente vai utilizar. Vamos apagar esse header. E vamos colocar um novo container aqui dentro, abaixo de main. E dentro desse container, os dois componentes que a gente tinha copiado. Esse componente aqui ele vai ter uma altura de 80 pixels, tá? Esse container que a gente criou. E vai incluir um estilo aqui dentro para deixar ele com um degradê, conforme o padrão que a gente tem lá no Airbnb. Então, o CSS eu já tenho pronto aqui, então basicamente bem simples, né? Só colocando um layout degradê aqui no menu, né? Então ele vai ter 80 pixels. Ok, basicamente a nossa estrutura por enquanto é essa, né? Então a gente já tem um novo modelo aqui de página, né? Um novo layout de página. Agora a gente vai voltar lá para nossa página home. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esse layout, então a gente vai trocar o top menu aqui pelo layout que a gente acabou de criar, website home. Então, alguns componentes aqui a gente já pode deletar, né? Center, left, right, a gente não vai utilizar, porque a gente não vai ter ele aqui na nossa página. Eu já montei aqui um CSS para nossa página, buscando referências lá do site do Airbnb. Eu vou colar aqui e vou mostrar aqui para vocês mais ou menos o que foi feito, né? Então, tem alguns componentes aqui, alguns CSS que eu estou reescrevendo do próprio OutSystem, né? Layout, main, theme grid, container. Então, isso eu estou reescrevendo ele e adaptando para o nosso layout. Aqui a questão de tamanhos de tela. Aí aqui alguns CSS que vão ser de suporte aqui para a gente estar desenvolvendo a nossa tela inicial, né? Então aqui eu vou passar devagarinho, vocês podem pausar o vídeo aqui e copiar esse CSS. Aí, ok, o mais importante aqui, na verdade, é essa imagem aqui de fundo, né, que a gente vai importar ela aqui para dentro do OutSystem, né. Então ele vai ficar localizado nesse caminho aqui, né.
E a gente já vai fazer o upload aqui dessa imagem, mostrar para vocês como funciona para manter uma estrutura aqui de URL para upar arquivos de imagem, né? Beleza. Aqui a gente finalizou essa primeira parte, então já adaptamos o layout conforme o padrão que a gente tem lá no Airbnb. E agora o próximo passo é a gente upar essa imagem de fundo aqui, mantendo aquela estrutura ali que eu comentei para vocês. Então, beleza, eu tenho aqui em imagens aqui na interface, images, a gente pode importar uma imagem. Eu vou vir aqui na pasta que eu tenho e eu tenho uma imagem aqui que é fundo JPG. Pode ver que ele automaticamente já incluiu o fundo aqui na nossa página. Então, através do CSS, ele já identificou que eu tenho uma imagem nesse caminho aqui que eu passei lá para o meu CSS. Então, ele já identificou automaticamente que eu tenho uma imagem aqui nesse caminho, e aqui no nosso Service Studio ele já nos trouxe aqui uma visualização da página como vai ficar no navegador. Então essa é a nossa estrutura básica aqui. E agora a gente vai trabalhar em cima dela. Então aqui dentro do Header Content, a gente vai criar um container. Dentro desse container a gente vai dividir ele em 3. O primeiro container ele vai ter 2 colunas. O container do meio vai ter 8 colunas. E o último container vai ter 2 colunas também, totalizando aqui as 12 colunas da nossa página. Detalhe que ficou faltando aqui, vamos voltar lá no nosso layout website, main, aqui no header content, faltou a gente colocar um espaçamento aqui, ficou muito grudado ali na lateral. Dá um espaçamento de 30 pixels aqui, vamos voltar lá na tela e vamos ver como é que ficou. Home, vou voltar aqui. Ok, agora sim. Vamos colocar também aqui um espaçamento superior de 20 pixels em cada uma dos nossos containers aqui do cabeçalho. Ok, acho que agora já ficou próximo do que a gente espera. Nesse primeiro aqui a gente vai colocar um ícone. Então a gente já tem lá um weblock que a gente criou de ícones, né? Icon view, a gente coloca ele aqui dentro. Ele vai ter um tamanho de 120 por 80. E a cor a gente vai colocar aqui white. Como a gente não pode usar o logo do Airbnb, a gente vai utilizar aqui a bandeira. Então aqui seria o logo da aplicação. Aqui no centro a gente não vai acabar não incluindo nada. E aqui à direita seria o menu de navegação ali de cadastro do usuário, que também a gente não vai fazer, mas fica aqui já no layout. Caso eu queira implementar, já tem um lugarzinho fixo ali para implementar. Ok, nosso cabeçalho é isso. Agora no main content a gente vai criar um novo container. Então a gente vai criar um outro container. Esse container ele vai ter a nossa barra de pesquisa, que no segundo momento a gente vai fazer. Próximo passo aqui, a gente vai criar uma seção. Então a gente vai criar uma web section aqui, website section, e aqui dentro a gente vai incluir algumas informações, né? Então dentro dessa section a gente vai criar um container, e dentro desse container a gente vai incluir o componente de 2 colunas.
Então a gente vai ter duas colunas aqui dentro. Ele já criou um espaço aqui para a coluna na esquerda e uma coluna na direita. Dentro, aqui na parte da esquerda, né, dentro desse quadro, a gente vai incluir um outro container. Nesse container a gente vai colocar um espaçamento superior de 80 pixels. Vou colocar aqui 50 e aumentar 80 pixels. E vamos colocar mais um container aqui. Esse vai ter 20 pixels superior e 80 pixels inferior. Vou colocar aqui 80 pixels. Ok, agora eu já criei aqui os containers. Agora eu vou colocar um texto aqui dentro. Então, um texto, a gente vai colocar aqui um texto, né? Que é um texto que tem na página inicial do Airbnb. Então é um mundo perto de você. Então lá no site ele tem alguns enters aqui que eles colocaram. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, um mundo perto de você. Beleza. Agora o que a gente tem é um CSS já pronto aqui, que eu já incluí no CSS da página. É o texto traço título. Peraí que ele separou aqui a frase. Então, deixa eu colocar aqui, apagar isso aqui e colocar de novo. Perto de você. A gente vai colocar esse texto aqui em negrito. Aí. E aqui embaixo a gente vai colocar um botão. Aqui no outro container, né? Então a gente vai colocar um botão. Ele não vai ser dessa cor. Ele vai ser... A gente tem aqui button CSS, né? A gente vai incluir um estilo para ele, btn -small background neutral aqui. Vamos procurar o neutral 0. Neutral 0. Beleza, um botão branquinho aqui. E o texto vai ser o que? Que vai ser explore acomodações perto de você. Uma coisa que ficou faltando aqui é alterar essa cor aqui, né? Deixa eu colocar um preto aqui. Ok. Vamos ver aqui. Beleza. E o nosso destino aqui vai ser a tela de acomodações. Que é a nossa listagem lá de ofertas, né? A nossa listagem de acomodações. Essa primeira parte aqui tá ok. Aqui a gente não vai fazer nenhuma alteração. Vou criar uma nova seção então agora. Website. Vamos arrastar ela aqui para dentro da nossa aplicação. Beleza, ele colocou aqui dentro de um container, a gente não vai colocar. Vamos remover esse container que foi criado. Agora essa segunda seção vai ser branca. Então a gente tem aqui, pode selecionar cor neutral 0, que é branca, e um
espaçamento interno aqui a gente vai colocar como large. Ok, pode ver que ele criou uma faixa aqui, todo o nosso site, né? Então legal, é bem isso que a gente precisa. Aqui dentro dessa seção a gente vai separar em 3 colunas. Ok, criei 3 colunas aqui. E dentro delas a gente vai colocar algumas fotos, né? Para exibir essas fotos a gente vai criar um webblock para facilitar a nossa vida aqui. A gente vai criar aqui fotos home. A gente vai incluir alguns parâmetros aqui de entrada. Então a gente vai ter aqui o título. Vamos colocar em maiúsculo aqui, título. E vai ser um texto. Vai ter aqui uns... Vamos copiar e colar aqui. Agora aqui vai ser o subtítulo. Cor de fundo. E cor do texto. Cor do fundo e cor do texto. Beleza. Aqui dentro agora que a gente vai trabalhar para criar esse componente que vai exibir as nossas fotos, né? Então aqui eu já tenho um CSS pronto aqui já para isso. Então eu vou abrir o CSS do webblock, né, em si. Então tem esse CSS que eu criei para apoiar aqui, para que a gente faça o estilo aqui do título, subtítulo, das fotos, né, do box de texto, da imagem. Então a gente vai uma série de estilos aqui para auxiliar no desenvolvimento desse quadro aqui de fotos. Próximo passo, eu vou criar um container. Tá? Esse container ele vai ter o estilo fotos início. Fotos início. Então ele já colocou no container ali uma borda arredondada, né, com uma sombra embaixo. Que eu vou criar aqui um placeholder. Então placeholder é um espaço onde a gente vai colocar alguma coisa. E nesse caso aqui vai ser uma imagem. A gente tem um estilo aqui para imagem. Beleza. Eu vou nomear esse cara aqui como imagem também. Então, imagem. Quando eu arrastar esse webblock lá, a gente vai conseguir colocar uma foto dentro dele. Vamos ver depois como funciona esse placeholder aqui. Mas basicamente no espaço vazio onde a gente vai colocar alguma coisa. Ok. Embaixo dessa imagem eu coloquei um container. E nesse container a gente vai incluir o estilo do box texto inferior. Ok, então ele já colocou aqui o estilo box. E dentro desse box a gente vai incluir mais 2 containers que vão armazenar o título e o subtítulo. Título e o subtítulo. Então coloquei 2 expressões. A primeira vai ser o título e a segunda o subtítulo que a gente for passar por parâmetro. Então, ok. Aqui o título a gente vai ter uma classe para ele. Então, é a classe do título. É só título. A gente coloca aqui um exemplo, né? Título. E aqui embaixo é o subtítulo. Então também tem uma classe para o subtítulo. Subtítulo. Ok. Agora eu tenho aqui já meu box da foto montado, né? Agora a única coisa que faltou é colocar a cor do texto, né? Que a gente está passando por parâmetro ali. Então eu vou colocar aqui no subtítulo, aqui em propriedades, no estilo. Esse estilo aqui vai ser um color.
né, que eu quero alterar a cor do texto. Vou concatenar com a cor. Deixa eu abrir essa expressão aqui, fica mais fácil de digitar. Cor do texto mais aqui uma propriedade que vai ser o importante. Importante, né? Para a gente conseguir sobrescrever qualquer cor que o nosso tema esteja criado, né? Então esse importante ele vai passar por cima de qualquer CSS que a gente tenha. Então beleza, cor do texto, importante. Eu vou copiar então esse estilo e vou colar no título também. Então mais um style. Ok. Vou ver se faltou mais alguma coisa. Ah, faltou aqui no Fotos Início um estilo que é o... Vou abrir aqui também a expressão, que é o fundo, né? A cor do fundo. Background traço color. 2 pontos mais. Vou concatenar aqui com a cor do fundo. Mais. Vou colocar aqui também um important. Ok. Agora eu já tenho aqui a cor do fundo e a cor dos títulos, né? Título e subtítulo. Ok. Agora eu tenho aqui o meu bloco de fotos aqui já finalizado. Vamos voltar lá para a página de home, né? Então vou arrastar aqui agora esse box de foto. O primeiro box aqui vai ser de acomodações únicas. Acomodações únicas. O subtítulo eu vou copiar, que eu já tenho ele pronto. Espaços que são mais que apenas um lugar para dormir. A cor de fundo vai ser o FFF. E a cor do texto 000. Ok, agora eu já tenho aqui todos os parâmetros preenchidos, só falta eu incluir a imagem aqui. Então eu já tenho aqui a imagem. Na verdade, eu tenho que incluir aqui a imagem, que eu ainda não tenho. Vou importar únicas. Ok, vou arrastar ela aqui para dentro do nosso espaço e ele automaticamente já se ajustou e já trouxe a nossa imagem ali dentro do nosso box, né? Então agora a gente pode copiar isso aqui que a gente fez, né? Vamos copiar para aqui para as outras colunas. E a gente vai alterar só a imagem e os títulos aqui. Então no box do meio vai ser experiências online. A gente subtítulo aqui, a gente vai mudar atividades únicas que podemos fazer juntos, liderados por um mundo de anfitriões. Ok. A imagem aqui também a gente vai mudar. A gente pode vir aqui em imagens, importar uma nova imagem. Tem aqui experiências. Ok, importei a imagem, ele já automaticamente já vinculou a esse quadro. Agora o próximo passo é esse terceiro quadro aqui. A gente vai alterar o título para casas inteiras e o subtítulo vai alterar aqui lugares privativos e confortáveis com espaço para os amigos ou a família. Beleza, terceiro quadro. Vou importar a imagem aqui. Então vou abrir esse quadro de imagens, importar imagem e aqui casas
Ok. Então, essa segunda sessão aqui a gente terminou também. Vamos colocar mais uma sessão agora. Então, Web Section, Website Section. Vou adicionar aqui no final. Essa é a terceira, né? Ok, agora a cor vai ser o neutral 10, que é um preto, né? Um cinza escuro. O paging aqui vai ser o XX large, então vai ser um espaçamento interno bem grande. E aqui dentro a gente vai incluir 2 containers para separar o conteúdo aqui de dentro, né? O segundo container a gente vai colocar um espaçamento superior aqui de 20 pixels. E o primeiro a gente não vai mexer no tamanho dele. Ok, esse aqui agora, esse primeiro container a gente vai dividir ele em 2, onde o container da esquerda vai ter 5 colunas e o da direita 7 colunas. Então vai ser um pouquinho maior que o outro, né? Nesse aqui a gente vai colocar um texto. Vai ter um título e um subtítulo, então vamos separar aqui em 2 também. Só que nesse caso a gente vai ter 2 do tamanho total ali com o nosso container principal. Beleza, no título vai ser experiências online. Eu vou colocar um texto de 32 pixels, né? Um tamanho de 32 pixels. Na verdade eu já tenho, acho que eu já tenho um CSS para isso, né? Então eu posso utilizar aqui no estilo o texto, título, section 2. Beleza, é esse mesmo. Experiências online. Aqui no subtítulo, eu vou incluir aqui nesse container de baixo, né? Vou colar o nosso texto aqui. E eu tenho o CSS, já que é o texto traço subtítulo section 2. Ok. Eu já tenho aqui o nosso texto dessa seção, né? Nesse container da direita a gente vai incluir um botão. Um novo botão. Ele vai ficar aqui à direita do nosso container, né? Alinhado à direita. A gente vai alterar aqui o estilo dele, né? Esse estilo botão, btn, traço small, background. Todos esses CSS que eu estou montando aqui, desse do botão, eles já são padrões aqui do OutSystem, tá? Então, neutral 10, neutral 10, traço size L, ok, um pixel de borda, a gente inclui um pixel de borda, o branco já está ali como padrão. Agora que a gente vai alterar esse texto aqui para explorar tudo. Explorar tudo. Beleza? O botão vai ser um botão de navegação. E o destino vai ser acomodações. Isso aqui mesmo. Só conferir isso aqui. Beleza? Explorar tudo. É isso aí. Essa parte aqui a gente terminou, agora vamos para a parte de baixo aqui do container que ficou faltando. Então essa parte de baixo aqui a gente vai separar em 2 colunas. Então aqui a gente também vai ter os nossos cards lá de fotos. Então fotos home. Ok, incluir ele aqui. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente tinha feito antes. Então vou importar uma foto para cá. Então eu vou clicar com o botão direito. Inserir imagem. Eu vou importar uma imagem. Experiências 1. Ok, tenho aqui. Experiências 1. O nosso título vai ser
Aprenda a fazer dumplings para sopa em Xangai. Não vai ter um subtítulo. Cor de fundo 2222 e a cor do texto aqui FFF. Ok. Agora que eu já tenho esse container da esquerda, eu vou agora para essa coluna da direita. Essa aqui a gente vai colocar 2 containers dentro dela. Vamos separar aqui. Esse container aqui superior a gente vai dividir em 2. E vai ter 12 colunas cada um deles, né? Beleza. Esse aqui de baixo a gente vai incluir um espaçamento aqui de 10 pixels só para não ficar tudo junto, né? Beleza. Agora a gente pode copiar essas view fotos aqui, a gente pode colar eles aqui, colar aqui e colar aqui. Esse aqui de cima a gente vai dividir em 2, então 6 colunas, 6 colunas. Então agora o próximo passo aqui é importar as fotos. Venho aqui, experiências, altero a imagem para experiências, importar experiências 2, ok. Salvei. Vou alterar agora o título. Então aqui o título vai ser Explore o feminismo com arte de rua e grafite. Ok. O próximo vai ser nos bastidores de um negócio mágico. Então vamos alterar aqui o título. Nos bastidores comum mágico. Ok. Importar foto. Cliquei aqui em experiências, imagem. Importar imagem. Experiências 3. Ok. Vai ficar faltando essa última imagem aqui que agora a gente vai fazer. Então o título vai ser nos bastidores comum mágico também. Nos bastidores comum mágico. As cores já estão corretas, só falta a gente alterar aqui, hein? Mesma coisa aqui, experiências. Vou importar uma imagem. Experiências 4. Ok. Fechou aqui. Então a gente já tem o nosso quadro aqui de fotos, conforme o site lá do Airbnb. Essa seção aqui está pronta. Agora a gente vai para a próxima e última seção que a gente vai alterar aqui. Então a seção section, vai incluir ela aqui. Tem uma aqui. Vou apagar essa outra que tá sobrando. E essa a nossa última seção vai ser branca. Vai ter um color aqui. Vai neutral 0. E um paging aqui large. Ok. Dentro aqui dessa seção nós vamos colocar 2 containers. Um vai servir como título e outro a gente vai incluir algumas imagens. Então beleza, o primeiro, sua próxima viagem rápida. Vai incluir aqui esse texto. Vamos colocar ele em negrito aqui, vamos formatar ele, né? Negrito, 20 pixels, o tamanho da fonte. E nesse segundo container aqui de baixo, nós vamos incluir um espaçamento superior aqui de 20 pixels e incluir 4 colunas para separar aqui as imagens que a gente vai colocar aqui embaixo. Ok.
E essas imagens aqui a gente vai fazer próximo ao que a gente fez aqui dessas imagens das seções aqui nesses quadros. A gente vai criar elas para os destinos aqui. Então a gente vem aqui, cria um novo webblock, fotos destino. Então a gente vai incluir alguns parâmetros aqui. Então vai ser o título, o valor, o tamanho. Ok. Então a nossa estrutura aqui ela vai se basear dentro de um link. Então eu tenho aqui um link. E esse link vai nos direcionar basicamente para nossa tela de acomodações. Então, quando eu clicar numa acomodação, a gente vai para a tela de detalhes. Tela de acomodações, na verdade. Dentro desse link a gente vai ter um vertical align, deixa eu ver aqui, align center, para alinhar o conteúdo dos containers que a gente vai incluir aqui dentro. A gente vai ter dois containers aqui dentro do conteúdo, ok? Dois containers. O primeiro vai ter 4 colunas e o outro vai ter o restante aqui do que sobrou, que são 8 colunas. Nesse primeiro container a gente vai incluir um espaço em branco aqui, né, um placeholder. Ok, esse placeholder aqui ele vai ser uma imagem, ok. E aqui do lado a gente vai incluir um título. A gente vai separar ele em dois containers, tá? Dois containers, ok. Superior com 12 e inferior também com 12. Esse container de cima a gente vai colocar o título. E aqui embaixo a gente vai colocar o valor. Então aqui o valor. E um texto aqui do lado que é por noite em média. Então esse texto aqui a gente vai formatar ele. Esse texto a gente não vai precisar formatar ele, já está ok. Aqui o valor a gente vai incluir ele como negrito. A gente vai incluir aqui também nesse webblock o estilo, né? A gente utilizar aqui dentro. Vou colocar aqui texto, título, destino e imagem destino. Ok. Então a gente tem aqui como formatar agora o nosso valor. Vamos colocar um RS cifrão aqui na frente. Valor, o estilo vai ser o texto, traço título, destino, e aqui também texto, traço título, destino. Próximo passo agora é nesse placeholder aqui a gente formatar ele como imagem traço destino. E vem do nosso CSS aqui que a gente acabou de criar dentro do webblock, né? Ok, agora eu já tenho o quadro de foto de destino. Eu posso voltar lá na nossa página inicial. Agora incluir dois containers em cada coluna. De baixo vai ter 10 pixels entre eles. Vou arrastar aqui então o componente que a gente acabou de criar. E importar a foto aqui do destino. Aqui o do destino eu já tenho. Então vou só arrastar ela para cá. Beleza. Agora eu já tenho uma foto no nosso placeholder, né? O título, nesse caso aqui, vai ser Imbituba.
O valor vai ser 265 e o tamanho 64. O tamanho, agora que eu vi, a gente não colocou, a gente não utilizou ele aqui, né? Ó, o outro sistema até tá dizendo aqui que a gente não utilizou. Que na verdade ele vai ficar aqui no nosso style do placeholder, na nossa imagem. A gente vai incluir aqui o estilo dinâmico, né? A gente vai montar ele conforme os parâmetros que a gente passar para cá. Então, width mais tamanho mais px, né, de pixels. Vou dar um espaço aqui em um height. Vou concatenar aqui com o tamanho também, então vai ser um tamanho quadrado. Mas ok, agora sim, agora a gente está utilizando já o tamanho aqui, então vou formatar a imagem conforme o tamanho que eu passar aqui no nosso componente que a gente criou. Ok, agora eu já tenho o componente criado. Vou colar ele aqui embaixo e vou alterar só a foto. Então a gente vai abrir aqui a foto, importar a imagem, destino 2. Ok, troquei a foto. Vou trocar aqui o nome da cidade, Nova Petrópolis, 168, o preço. Ok, agora eu já tenho aqui pronto essa minha coluna. Eu posso copiar isso para os outros quadros, aqui para as outras colunas, né? Ok, já copiei e colei todos. E agora eu vou alterando aqui as imagens, né? Então eu vou importar, destino 3. Vou passar essa parte do vídeo aqui, que basicamente eu vou fazer isso em todos, só mudar aqui as fotos e os textos. Aí quando eu terminar eu volto aqui.